para os irmãos abrir vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1. Eu acho que a palavra que eu ia falar, irmãos, não era bênção, mas fica para outro dia. Um dia eu contei aqui para os irmãos, não sei se foi na sexta ou na terça, que eu tinha preparado uma palavra sobre a segurança da salvação. Nem todas as igrejas creem nisso, né? Mas eu preparei, peguei os versículos, peguei o texto, o contexto, tudo bonitinho. Falei, olha, quando me der a oportunidade eu vou pregar. Aí, no meu sono, dormi, eu tive um sonho que eu estava subindo uma ladeira, lá perto onde eu morava, que lá, cheio de ladeira igual aqui. Aí eu encontrei uma moça da igreja na época a igreja era mais rígida, né? Então, de forma diferente do que as nossas irmãs andavam. Eu falei, o que aconteceu com você, minha jovem? Que está desviada? Tô sim. Opa, falei brincando. Não, mas tô mesmo. Falei, mas por que você está desviada? É porque aquela palavra que você falou, eu desviei. Porque eu já desviei algumas vezes, então eu acreditei que não tem mais como voltar para Jesus. Eu falei, não, irmão, é outra coisa. Não, mas você pregou. Eu falei, quer saber? Não vou falar mais nada. Nunca preguei sobre isso. Sobre a segurança da salvação. Porque se é para destruir uma vida, né? Se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu nunca mais como carne. Amém? Pelo menos na frente dos outros, né? Porque por trás é bom. Não é pecado comer carne, né, irmãos? Mas se escandaliza o irmão comer carne, na sua frente eu não como, né? Para não te escandalizar. Os irmãos acharam? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Veja aqui, irmãos. Dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Não pode sentar, irmãos. Fique à vontade, em nome de Jesus. Abrindo o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, o versículo que me chamou a atenção é: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Versículo 22. Eu lembro que quando Moisés foi chamado por Deus para voltar para o Egito, de onde ele tinha fugido, ele falou assim: olha, eis que os filhos de Israel não vão acreditar que o Senhor me enviou. O que eu faço para eles acreditarem? Aí Deus falou: pega o cajado na tua mão e joga no chão. Aí Moisés jogou o cajado no chão e o cajado virou uma serpente. E a Bíblia é tão detalhista que a palavra de Deus diz que Moisés fugia da cobra, né? E depois ele falou assim: agora pega pela cauda dela. Aí pegou e virou novamente cajado. Amém. Mas se ainda não crê, faz o seguinte: pega a sua mão, coloca dentro do seu vestido, né? Bem no seu regaço, no seu peito, e tira. Aí ele tirou a mão dele, que estava leprosa, estava branquinha, né? Carne viva, né? A lepra. E depois ele colocou de novo dentro do seu vestido, e quando retornou, a mão voltou ao normal, não tinha mais carne viva, estava normal. Aí Deus falou: olha, se eles não crerem no primeiro sinal, acreditarão no segundo. E havia um segredo também entre os judeus israelitas na época. Eles sabiam qual que era o nome de Deus. E Deus falou: olha, quando perguntarem qual é o meu nome,
tu dirás, eu sou o que sou, eu sou me enviou até vós. Que é o tal do YHWH, que nós não sabemos se é Javé, se é Jeová, se é Javé, não sabemos, irmãos. Isso aí, falar que é uma coisa ou outra, não temos como saber, se perdeu a pronúncia. Sabemos que tem apenas esse tetagrama. Então os judeus, pela palavra de Deus, eles gostam de ver sinais e maravilhas. Eles gostam de ver sinais, prodígios e maravilhas. Quando Jesus ele apareceu, muitos creram nele porque ele fazia sinais e maravilhas. Ele multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes, ele ressuscitava os mortos. E muitos criam nele. Porém, há outra classe de pessoas a qual Jesus não chegou a pregar, mas Paulo pregou, que era os gregos. Os gregos eram povos de cultura helenística, né? Que era povos que foram influenciados pelo Império Grego, de Alexandre o Grande. E havia várias Alexandrias espalhados pelo mundo, várias cidades com nomes gregos pelo mundo, Ptolemaico, Alexandria, Tessalônica, um monte pelo mundo, para todo lado. E a cultura grega acabou influenciando as pessoas. E essas pessoas que foram influenciadas pelos gregos, eles gostavam de filosofia. Então eles gostavam que a pessoa tivesse argumentos bem fundamentados, baseado numa boa retórica, numa boa oratória, numa boa hermenêutica, que fizesse uma homilia bem direitinho, bem correta, uma exegese perfeita. Eles pediam sabedoria. A sabedoria que diz é a filosofia. Eles exigiam que a pessoa tivesse o domínio da palavra e do conhecimento e da filosofia. Uma pessoa como eu, se fosse falar para os gregos, eles nem ouviam, porque eu não tenho um domínio filosófico, eu não tenho um domínio da hermenêutica e nem da exegese. Então eles nem ouviriam. E os judeus também não me ouviriam, porque eu não faço cair fogo do céu. Eu não tenho poder de curar ninguém, não tenho poder de fazer um sinal, não tenho como fazer como Moisés, que transformou um cajado em cobra, e nem fazer a minha mão ficar com lepra e sem lepra. Não tem esse poder. Mas os judeus, eles exigiam sinais. E hoje em dia a coisa não mudou muito. Muitos de nós temos o mesmo defeito, que é um defeito. Porque você só crê por causa da sabedoria de uma pessoa. Você é uma pessoa influenciada pelos homens. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua força está no Senhor. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, por mais sábio que um homem seja, você olha assim, olha, mas como essa pessoa conhece de história, de filosofia, de ciências naturais, da astronomia. Ele é um homem, ele é falho. Os seus argumentos estão baseados no conhecimento que foi dado para ele. Não é um conhecimento espiritual, não é um dom de Deus. Ele aprendeu conforme chegou até ele o conhecimento através dos livros, através dos professores. Não é algo que vem de Deus. E quando nós confiamos na sabedoria dos homens, estamos sujeitos a nos decepcionar. Estamos sujeitos a acreditar em coisas loucas. Não é verdade? Por exemplo, eu vou dizer uma loucura que as pessoas, geralmente os ateus, acreditam. Por exemplo, você conversa com muitos ateus, a maioria são ateus que creem nessas coisas. Eles são veganos. Eles têm um respeito pelos animais fora do comum. Que, assim, olha, você não pode tocar no animal, você não pode tirar o leite de uma vaca, você não pode tirar uma lã de uma ovelha, você não pode matar um porco, matar um boi, que isso é maldade, que isso é tortura, você não pode fazer isso, você não pode matar um ovinho de uma tartaruga, porque é maldade. Tá bom, mas a maioria deles é a favor do aborto. Por que eu não posso matar um ovinho de uma tartaruga para fazer uma sopinha, mas eu posso matar uma criança para, sabe Deus o que
fazer com aquele feto? E eles usam crianças abortadas para fazer pesquisas. Pesquisas de coisas que nós colocamos em nosso corpo, para falar a verdade. Mas tudo bem. Olha como a sabedoria do mundo é louca. É ruim matar uma tartaruguinha no ovinho, mas matar uma criança no ventre, pode. Por isso que a sabedoria do mundo é louca. E muitos já é o contrário. Eles creem nos sinais. Eles querem ver revelações, querem ver cura, querem ver línguas estranhas, querem ver profecias, querem ter visões, querem ver coisas. É factível, sim, não há nenhum problema a gente acreditar que Deus ainda pode agir. Quem é o homem para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem é eu, quem é você, quem é qualquer um da face da terra que pode dizer que Deus pode ou não pode fazer? Ninguém. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser mostrar, Ele mostra. Se Ele quiser fazer cair chuva do céu de fogo, Ele faz cair chuva do céu de fogo. Ele faz o que Ele quiser. Ninguém pode impedir. Só que isso não pode ser a base da sua fé. Você não pode crer no Senhor por causa dos sinais. Se uma coisa que nós vemos na palavra de Deus é que Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, aquele que fez um cego de nascença a enxergar, porque ele nunca viu, fez os mancos andarem, multiplicou os pães, coisas grandes, mas ninguém creu nele. Não creram. Creram enquanto ele estava fazendo milagre. Eles queriam o milagre, mas eles não queriam receber a palavra do Senhor, como está lá em Isaías capítulo 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, eles queriam apenas comer pão, queriam comer peixe, queriam que os seus demônios fossem expulsos, queriam que suas doenças fossem curadas, queriam que os seus mortos fossem ressuscitados, mas eles não queriam se arrepender. Então, quando Jesus morreu na cruz, o que eles viram? Acabou os milagres, acabaram-se os sinais, acabaram-se as maravilhas, acabaram-se os prodígios, e negaram Jesus. Os discípulos fugiram, um se suicidou, e os outros até que ficaram ocultos, como José de Arimateia, como Nicodemos, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles gostavam mais dos elogios dos homens do que dos elogios que vinham da parte de Deus. Adiantou alguma coisa? Eles vêem tantos sinais e maravilhas. Veja o povo de Israel, a Bíblia diz que eles viram Deus agir no Egito, matando os primogênitos, gafanhotos, saraivadas de fogo, o rio, as águas do Egito se tornando em sangue, as pestilências, tudo de ruim. Viram o mar vermelho se abrir, e o maior milagre, todo esse mal que acontecia no Egito não acontecia na terra dos escravos hebreus, acontecia em todo o Egito, mas naquele cantinho, na terra de Gósen, onde moravam os escravos hebreus, não acontecia nada. Mas a Bíblia diz que eles foram tão rebeldes, que eles morreram todos no Egito. Não, todos no deserto. Todos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, morreram no deserto, a não ser Josué e Caleb. Até quem tirou do Egito morreu no deserto, que foi Arão, Miriam e Moisés. Os 3 morreram no deserto, e os demais também morreram no deserto. Toda aquela geração.
Porque, irmãos, não adianta ver milagre para todo lado, ver prodígio para todo lado, ver sinais para todo lado, porque no dia que essas coisas acabar, a sua fé também acaba. Por isso que é importante, como diz Paulo, não buscar sinais, não buscar sabedoria, mas ouvir a palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Entenda, você tem que ter um encontro com Deus, não porque você viu um sinal do céu, não porque você foi convencido pela sabedoria humana, mas porque você sentiu de todo o coração, com toda a sua fé, que Jesus morreu na cruz. E quando você crê que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia, isso é o verdadeiro poder de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria de Deus. Não é o convencimento. Porque na verdade, quando a gente tenta convencer alguém que ela está errada, a tendência é a pessoa se armar, né? A pessoa ficar mais arredia. Por melhor que seja o seu argumento, é raro alguém se converter pelo argumento. Muito difícil. As pessoas geralmente elas, né? Não, é minha religião, vou morrer nessa religião, né? Você pode falar o que for. Ah, não, é a sua religião, é a minha, cada um crê de um jeito, né? Não é verdade? Por mais que você prove por A mais B, tem os seus argumentos, não é o suficiente para alguém mudar de opinião. O mesmo também são sinais. Por mais que a pessoa vê grandes coisas acontecendo, vê a cura, nem todos se convertem, né? Alguns até fingem que se convertem, mas depois volta a desviar. Porque porque não é dessa forma que alguém se converte. A conversão, ela é um chamado diretamente do Espírito Santo para o coração da pessoa. Porque quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é nossa sabedoria. Não são nossos argumentos que fazem as pessoas acreditarem que a nossa religião é melhor do que as outras. Primeiro que a nossa religião não é nem melhor do que as outras. Quem é bom é Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o bom pastor, aleluia, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Agora, a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa religião, ela não é melhor do que nenhuma religião, nenhuma denominação e nenhuma outra igreja. Aleluia. Bom é Deus. Glória a Deus. Bom é Jesus. E é Ele que te convence. Amém, Jesus. É Ele que te convence dos seus pecados, da sua miséria, aleluia, do seu estado lastimável. E é Ele que te convence que só há um caminho, aleluia, que é crer no Senhor Jesus Cristo, aleluia, que é crer na sua morte, que é crer que Ele derramou o seu sangue na cruz para te purificar de todo pecado, aleluia, e te comprar das garras do inimigo, te comprar das garras da morte, para ter a vida eterna através da sua ressurreição. Argumento humano não convence isso. Por quê, irmãos? Porque eu sou incapaz de provar que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Eu consigo até provar que Jesus existiu. É possível, né? Tem vários documentos que provam que existiu um Jesus lá na região da Judéia, lá no templo do Império Romano, e que foi morto injustamente. Tem o livro de Joséfo, tem, acho que a carta de Tácito, tem alguns escritos que provam que Jesus existiu, um Jesus de verdade existiu. Mas não dá para convencer ninguém que Ele ressuscitou dos mortos. Não dá. Essa é a verdade, não dá para convencer. É pela fé. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo diz que Ele ressuscitou, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago e mais 500 testemunhas. Elas disseram para nós, e nós cremos, que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você crê? Você crê que você segue um homem que simplesmente pregava bonito? Que você crê num homem que fez milagres? Num homem que foi morto injustamente?
num homem que tinha uma visão social, que não discriminava ninguém? Ou você crê naquele que veio do céu, esvaziou a si mesmo, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou? É nesse que devemos crer. E não há sabedoria humana, não há conhecimento humano que coloque isso na cabeça de alguém. É apenas pelo poder do Espírito Santo. E quando você crê nesse Jesus, não porque você viu um morto ressuscitar, não porque você viu um demônio sair, não porque você viu um manco andar, não porque você viu um surdo ouvir, mas porque a palavra do Evangelho da cruz chegou ao seu coração. Você não vai apenas acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, você vai ter um relacionamento com Ele. Você pode dizer, ele não morreu. Aleluia, Deus. Por quê? Porque morto não fala. E Jesus fala comigo. Aleluia. Aí você pode dizer, a fé foi acreditar. A fé foi acreditar que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Mas hoje, eu não só sirvo de ouvir falar, mas os meus olhos e os meus ouvidos contemplam a face de Jesus. Porque ele disse, aquele que crê em mim, eu virei a ele, o Pai, e habitaremos nele, faremos nele morada. E ele ceará conosco e nós cearemos com ele. Você terá um relacionamento especial com Deus. Aleluia. É pela fé. Primeiro é um passo de fé. É aquela palavra difícil de acreditar, é aquela palavra que muitas vezes não é loucura, né? Quando Paulo falava que Jesus tinha ressuscitado, os gregos falaram assim, mas você ficou louco. Como alguém ressuscita? Me explica. Se o coração parou, se a atividade cerebral parou, se o sangue não está mais correndo pelas veias, se não está mais saindo respiração pelo nariz, se não há mais pulsação, como tu dizes que alguém ressuscitou? Eles acham que Paulo era doido. Cara, tá doido. Como alguém diz que alguém ressuscita dos mortos depois de 3 dias e sem a ajuda de ninguém? Simplesmente saiu da sepultura, a pedra pesada, selada que estava lá foi tirada do lugar, um anjo sentou em cima da pedra e simplesmente um homem saiu. Aleluia. E por 40 dias mais ou menos andou para cima e para baixo, comeu peixe, foi para Galileia, sempre foi para onde e depois subiu ao céu. Aleluia. Como pode isso? Para quem crê na sabedoria humana é loucura, mas para os salvos é poder de Deus. Jesus saiu da sepultura pelo poder de Deus. Não foi desfibrilador, não foi ressuscitador, não foi massagem cardíaca, não foi nada, não foi transfusão de sangue, sei lá o que pode tentar fazer para vencer a morte. Eu acho que a morte não se vence, né, irmãos? Nós achávamos que a rainha não ia morrer e morreu, né? Então nem a morte se vence. O pessoal inventava cada coisa, falou que ela bebia sangue de criança, cada coisa que o povo inventava. Tem uma droga que eles falam que eles bebem. Esqueci o nome. Esqueci. Acho que é esqueci o nome. É crono alguma coisa. É uma droga que eles tomam, que eles ficam com os olhos bem abertos. Eu não sei se é verdade. E assim, é meio... Deixa pra lá. Não pesquise, deixa pra lá. Mas ele diz que esse pessoal vive por causa disso, que eles tomam sangue de criança. Mas ela morreu. Eu não sei o que ela fazia. Não sei se eram bons médicos, se era uma boa dieta, se ela tinha uma genética muito boa, eu não sei. Mas ela não venceu a morte. A rainha morreu. Mas Jesus ressuscitou. Morreu porque quis. Porque se quisesse estar vivo até hoje. Mas ele falou, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Morreu porque quis. E ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Não dá para ninguém acreditar.
Porque é pelo poder de Deus. Não é pela ciência. Porque a ciência é incapaz de fazer alguém ressuscitar. Mas o poder de Deus pode. O poder de Deus faz grandes coisas. E se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você também vai receber parte do poder de Deus. Aleluia! Porque quem crê vai receber o poder de Deus. E quem crê também vai receber da sabedoria de Deus. Aleluia! Porque diz Tiago: quem é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quem quiser sabedoria, recebe da parte de Deus. Glória a Deus! Só que ela é pura, mansa. Ela é pura e mansa e sem acepção de pessoas, né? Não é aquela sabedoria para você ficar rico, para ficar milionário, para passar por cima dos outros. Ela é pura, ela é maleável. Ela não é aquela sabedoria para dominar. Ela é a sabedoria para que você tenha mansidão e domínio próprio. Amém? E também quem é muito levado assim a ver sinais e maravilhas, irmãos, é o seguinte: ele pode buscar qualquer coisa, não só Jesus. Hoje ele pode estar aqui, mas amanhã ele pode estar numa igreja católica. Se falar que está tendo um milagre, ele vai lá. Não é verdade? Quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, os irmãos, isso lá, para os anos de 84, 85, o costume da onde eu morava, eles iam para o padre Donizete, ficava em Tatuí. Lá falava que ele fazia milagres, então as pessoas iam lá buscar milagre. Aí com o tempo acabou os milagres, as pessoas pararam de ir para Tatuí. Alguns ainda vão para Aparecida. Muitos iam atrás do João de Deus, lá em Abadiana, em Goiás. Muitos iam atrás do Chico Xavier. E pessoas que acreditam demais em sinais e maravilhas e prodígios, eles buscam qualquer coisa. Se falar que Jesus cura, ele vai para a igreja. Ele vai na Mundial, ele vai na Deus e Amor, ele vai em qualquer igreja. Está falando que está curando, ele vai. Mas se falar que alguém que busca a espírito malignos também está curando, vai também para o espírito maligno. Vai também para a idolatria. Vai também buscar a homens. Esse é o problema de acreditar em sinais, prodígios e maravilhas. Você vai aonde está tendo os sinais, prodígios e maravilhas. Não importa se a origem é divina, se é enganação do homem ou se é demoníaca. Esse é o perigo. E muitas vezes Deus prova o nosso coração. Entenda isso. Está na Bíblia, está no livro de Deuteronômio, que Deus muitas vezes ia trazer um falso profeta para enganar as pessoas. Ele ia falar: olha, vai acontecer tal coisa, vai chover amanhã. Ah, mas está o céu azul. E chovia mesmo. Ah, agora vamos. Sabe quem me mostrou isso? Foi o Deus tal. Vamos seguir o Deus tal? Era Deus provando para ver se o povo de Israel estava firme em Deus ou se estava firme nos sinais e maravilhas. E alguns serviam os falsos deuses. Então cuidado, irmãos. Não firme a sua fé por barulho. Não firme a sua fé por manifestações. Não firme a sua fé porque você viu alguma coisa ou deixou de ver. Ah, aquela igreja é muito fria. Tá, a igreja pode ser fria, mas o seu coração tem que estar fervendo do Espírito Santo. Não ligue se as pessoas estão sapateando, se as pessoas estão pulando, se as pessoas estão correndo na igreja, se as pessoas estão caindo no Espírito, se estão sendo arrebatadas. O importante é você ferver pelo poder de Deus, é você estar fervoroso, é o seu coração ferver para buscar a vontade de Deus, buscar a presença de Deus. Você tem que estar fervoroso. Não se preocupe, não busque essas coisas. Deixa que ao seu tempo Deus fará. Aleluia. Muitas vezes Deus vai agir num lugar, mas Ele não é obrigado a agir sempre. Não é verdade? Dizem que na igreja mais antiga, até em escola dominical havia batismo com o Espírito Santo.
Hoje é mais difícil, né? Hoje é muito raro alguém ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas, é mais difícil. A antiga igreja que eu vim, a antiga denominação, até quando eu saí mais ou menos, acho que já mudou, só poderia virar um pastor quem falasse outras línguas. Se você não falasse outras línguas, você não poderia ser pastor. Nem diácono você poderia ser. Eles tinham essa crença. Não sei de onde eles tiraram, mas eles tiraram que a pessoa tinha que falar em outras línguas para se tornar pastor. Então, tinha muitas essas coisas, né? De ter sinais na igreja. Só que parou. Hoje é muito raro um pastor orar por alguém e um paralítico andar. É bem raro. Já aconteceu? Já. Mas você vê sempre? Nem a televisão tem, né? Então é raro isso acontecer. Mas tinha bastante. Hoje mais raramente isso acontece. Os tais batismos com o Espírito Santo acontece muito pouco na igreja. Nós oramos, clamamos. Tem igrejas que tem até a busca pelo Espírito Santo. E eu perguntei para pessoas dessas igrejas que têm a busca pelo Espírito Santo, elas nem sabiam o que era falar em línguas. Nunca tinha visto. Então a coisa está mais rara. Um dia Deus agiu e o outro não. E por causa disso, deixaremos de servir a Deus? Porque hoje Deus não levanta ninguém em profecia na igreja. Vamos deixar de servir a Deus? Porque hoje você não está vendo o paralítico andar. Deixaremos de servir a Deus? Porque hoje você não está vendo sinais, você não vê anjos voando na igreja, você não vê anjos em pé na igreja com uma espada desembanhada. Vamos deixar de servir a Deus? Não, porque para aqueles que crê, o fato de ter a sua vida transformada já é uma prova do poder de Deus. Para aqueles que crê, a transformação de deixar de ser cachaceiro, deixar de ser fornicário, deixar de ser mentiroso, deixar de ser invejoso, deixar de olhar as coisas dos outros com cobiça, já é prova do poder de Deus. Só de ver a provisão de Deus na sua vida já é prova do poder de Deus. Se Deus quiser agir, Ele age na hora que quiser. E eu recomendo aos irmãos, como diz a palavra de Deus, buscai todos os dons. Não proibais de falar em línguas, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Mas se Deus não levantar ninguém em profecia, continue firme no Senhor. Não se pressione nem com a sabedoria do homem e nem com os dons do homem. Ou da mulher, tanto faz, né? Se a mulher é muito sábia, ou se a mulher tem muitos dons, não se impressione. Não siga Jesus por causa disso. Porque o homem muito sábio não morreu na cruz por você. A mulher que revela o profundo, o oculto e o escondido não derramou o seu sangue na cruz. Então nós servimos a Jesus pelo que Ele fez. E é a minha obrigação, é a sua obrigação, falar para toda essa humanidade, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega, que ele é um pecador, mas que Jesus morreu por ele na cruz. E se ele crê, ele terá os pecados perdoados. E se ele crê que ele morreu e ressuscitou, terá uma herança no céu com ele. Essa é a sua obrigação. Às vezes nós queremos falar outras coisas, né? Não, vai para a igreja, você vai ser feliz. Vai para a igreja que Deus vai te dar uma família maravilhosa. Vai para a igreja porque lá Deus tem uma bênção para você. Olha, vamos para a igreja lá, faz um voto e Deus vai abrir as portas. Deus vai curar. Leia o livro de Atos. Não me julgue. Leia o livro de Atos. Leia os discursos de Pedro, os discursos de Paulo, os discursos de Barnabé e de Filipe. É os 4 que tem na Bíblia. Tanto Filipe, quanto Pedro, quanto Paulo, quanto Barnabé. Nunca eles pregaram sobre cura.
Nunca eles pregaram sobre bênçãos materiais. Nunca eles pregaram sobre restauração familiar. Nunca eles pregaram que a pessoa ia encontrar uma família, uma paz, ou coisa parecida. Que ele teria uma vida plena na terra. Que ele ia comer o melhor da terra. Nunca pregaram isso. Eles sempre pregaram de Jesus Cristo. Porque Paulo falou assim: porque Jesus me enviou para pregar e não para batizar. É duro? É ruim de ouvir? Mas essa é a palavra da salvação. Amém, Jesus. Essa é a palavra da vida eterna. E essa é a palavra que vale a pena. Porque dinheiro acaba. Bens são roubados. A vida, você morre. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse ninguém rouba. Não ajuntais tesouros na terra, aonde a ferrugem e a traça consomem, mas onde os ladrões minam e cavam. Mas ajuntais tesouro do céu, aonde não há traça e não há ladrão. Lá no céu não tem ladrão. Ninguém vai roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Lá só tem santo. Porque é o lugar da habitação de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.